Olá, meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, para a honra e glória do Senhor. Estamos aqui, para mais uma exposição do livro dos Atos dos Apóstolos. E para você que ainda não acompanhou, porventura, as mensagens anteriores, as exposições anteriores, lá a gente vai deixar aqui, na descrição do vídeo, para os links, para que você possa acompanhar os outros vídeos também. Bom, hoje nós estaremos falando um pouco sobre a igreja em ataque, ou debaixo de ataque. Esse texto vai compreender de Atos capítulo 4, versículo 32, até o capítulo 5, o verso 42. Então nós vamos considerar aqui algumas coisas. O fato é que essa igreja, cheia do Espírito Santo, agora ela passa também a enfrentar um ataque do inimigo. E esse ataque veio de vários ângulos, ele veio externo, ele veio interno. Então é notório que uma igreja, quando ela está cheia do Espírito Santo também, o inimigo ele fica com a fúria indomável contra essa igreja. Mas nós vamos ver aqui que a igreja do Senhor, a igreja triunfante, a igreja cheia do Espírito Santo, ela sabe triunfar sobre adversidades. E a primeira coisa que nós vamos destacar, meus amados irmãos, foi o testemunho da igreja. Como nós podemos comprovar em Atos capítulo 4, versos 32 ao 37. Nós vamos destacar aqui, queridos, algumas 3 verdades maravilhosas sobre esse testemunho da igreja. Primeiro, nós destacamos o amor sendo traduzido em ação. O texto diz o seguinte, Atos capítulo 2, versos 32, 34 e 35. Diz assim: da multidão dos que creram era um coração e uma alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das suas coisas que possuía, porém tudo lhes era comum, pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos, então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Então nós vemos aqui o amor sendo traduzido literalmente. A plenitude do Espírito Santo, irmãos, também se evidencia em atos e em palavras, tanto em serviço como também em testemunho, tanto no amor como também na proclamação do Evangelho pelo mundo. Então, a gente viu uma igreja poderosa em obras e em palavras. Crentes cheios do Espírito Santo, eles também são amorosos, são generosos. O amor não existe somente naquilo que falamos, e sim naquilo que fazemos. Então a gente vê um testemunho vibrante, onde eles não consideravam as coisas de si próprio, mas eles compartilhavam todas as coisas, havia partilha entre eles. Uma coisa maravilhosa. Eles se moviam o coração para ajudar o necessitado. Em segundo lugar, a gente vê claramente aqui uma pregação revestida de poder, que diz no versículo 33 de Atos 4, que diz que com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor, e em todos eles havia abundante graça. Glória seja dada ao nome do nosso Salvador. Em todos eles havia abundante graça, irmãos. Glória a Deus. E eles davam testemunho de uma das principais verdades da fé cristã, que é a ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É o que está aqui no versículo de número 33 de Atos 4. Deus respondeu à oração que eles fizeram no versículo 31, que eles oraram pedindo poder, virtude, graça. E a Bíblia diz que tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Bendito seja o Deus eterno, que possamos cada dia mais ter esse testemunho vibrante e anunciar e proclamar que Jesus vive, que Ele ressuscitou dentre os mortos, que Ele vive e reina para todo sempre. Glória a Deus. E em terceiro lugar, nós vemos aqui
o amor fraternal sendo exemplificado na vida de Barnabé. Fala aqui também, no versículo 36 e 37, que José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho da exortação, levita, natural de Chipre, como tivesse um campo, vendendo-a, trouxe o preço e depositou ao pé dos apóstolos. Barnabé verdadeiramente era uma pessoa que se preocupava com outras pessoas. Esse é o modelo de pessoa que Deus usa. Um homem que tinha posses, que tinha riquezas, mas não estava com seu coração na riqueza. Muito pelo contrário, ele usou os seus bens materiais até mesmo para servir ao Senhor. As suas riquezas, que com certeza foram adquiridas licitamente. Mas aqui a gente vê um gesto altruísta de Barnabé, a qual investiu em pessoas. Barnabé é um grande exemplo a ser seguido. Esse homem investiu em Saulo, esse homem investiu também em João Marcos. Esse homem tinha um testemunho vibrante. Louvado seja o nome do Deus Todo-Poderoso. Mas em seguida, queridos, a gente pode ver também a hipocrisia maligna dentro da igreja. É o próximo ponto que nós vamos ver aqui, adentrando no capítulo 5. E esse registro está relatado ali na passagem de Ananias e Safira. E nós vamos aqui também, queridos, considerar alguns pontos, né? Nós vamos considerar aqui 5 pontos sobre Ananias e Safira, que é bom fazer nota. O primeiro ponto é o seguinte: a hipocrisia disfarçada. Repare para vocês verem, no versículos 1 e 2 de Atos 5. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com a sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas em acordo com sua mulher, reteve parte do preço e levando o restante depositou no pé dos apóstolos. Veja que ele combinou com a mulher, talvez porque ele viu o exemplo ali de Barnabé, mas Barnabé ele vendeu a propriedade e deu o valor integral. Mas eles não. Eles foram hipócritas, porque eles venderam a propriedade por tal preço, reteve parte desse preço e foi lá para os apóstolos dizendo que eles estavam doando o preço integral da propriedade. Então isso, propriamente dito, é uma hipocrisia disfarçada. O amor deles era falso. A solidariedade deles não produzia amor, porque a falsidade estava penhorando. A hipocrisia, queridos, é dissimulação liberada. O nome Ananias, se você ter uma ideia, para vocês terem uma ideia, significa Deus é cheio de graça. Mas ele também compreendeu que Deus era santo. Safira, o nome Safira significa bela, mas o pecado tornou seu coração repulsivo e feio, porque eles foram hipócritas. E aí, em segundo lugar, a gente vê a hipocrisia sendo desmascarada. Versículos 3 e 4. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para mentires ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando, porventura não seria teu o valor do campo? E conservando, porventura não seria todo o seu valor? E vendido não estaria em seu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentistes a homem, mas mentistes a Deus. Pedro falou bem claro: eu estou pedindo para você vender alguma propriedade, Ananias. A propriedade não é sua. E se você vendesse, o dinheiro não era seu. Deus se agrada, irmãos, de quem faz as coisas com um coração voluntarioso, não por força e nem por violência, mas Deus abençoa quem dá com alegria, quem dá deliberadamente, quem contribui sem usura. Então aqui Pedro, claramente cheio do Espírito Santo, ele já revelou: vocês não estão mentindo somente a homens, não, vocês estão mentindo ao próprio Deus. Vocês estão negando ao próprio Deus. E ali a mentira, o engano, a hipocrisia de Ananias foi desmascarada.
Em terceiro lugar, a gente vê a hipocrisia sendo condenada. Versículos 5 e 6 de Atos capítulo 5. Ouvindo essas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo um grande temor a todos os ouvintes. Levantando-os os moços, cobriram-lhe o corpo, o levaram e o sepultaram. O pecado escondido torna-se revelado, e o pecado revelado é julgado. A hipocrisia desmascarada também é condenada. Foi necessário, irmãos, que aquilo acontecesse, porque sobreveio um grande temor sobre os ouvintes. Nós temos que tomar muito cuidado, irmãos, em sermos hipócritas, em sermos nominais, de fazer as coisas apenas para ser visto pelos homens, e não buscar a verdade que está em Deus, a santidade que está em Deus. Jesus mostra, irmãos, que no fim da história, a hipocrisia será condenada. O pior juízo que um homem, que um ser humano pode receber da parte de Jesus é quando diz lá que Jesus disse: nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a minha vontade, a vontade do meu Pai que está no céu. Porque naquele dia virão muitos dizendo: Senhor, em teu nome eu fiz, em teu nome eu profetizei, em teu nome eu curei, em teu nome expulsei demônio. Mas o Senhor dirá abertamente: apartai-vos de mim, que eu não vos conheço, vós que pratiqueis a iniquidade, a hipocrisia, a dissimulação, o orgulho. Então fica bem claro aqui, Warren Wiersbe, ele destaca que o Senhor julga o pecado com severidade no início de um novo período da história. Por quê, meus irmãos? Senão a igreja poderia cair nessa hipocrisia. E o Senhor tratou de punir de imediato aquele ato, para que sobrevesse um grande temor sobre a igreja. Em quarto lugar, a hipocrisia combinada. O texto relata, entre os versículos 7 e 10, que quase 3 horas depois entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que ocorrera. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou-lhe: dize-me, vendeste por quanto aquela terra? E ela respondeu: sim. Portanto, tornou Pedro a dizer: por que entraste em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta, os pés dos que sepultaram teu marido, e eles também te levarão. E no mesmo instante caiu aos pés de Pedro e expirou. Entrando os moços, acharam-na morta e levando-a sepultaram junto ao seu marido. Então, queridos, nós temos que ter muito cuidado em fazer combinações tortuosas, em ficar fazendo alianças com coisas pecaminosas, com coisas que não agradam a Deus. A punição que veio sobre Ananias também veio sobre Safira. Ananias e Safira fizeram um pacto de mentira e entraram em comum acordo não só para mentir ao Espírito Santo, como também para tentar o Espírito de Deus. É isso que Pedro fala aqui. E a Bíblia fala bem claro: não tentemos o Espírito do Senhor. E em quinto lugar, irmãos, a hipocrisia foi derrotada. Por quê? Porque o texto do versículo 11 diz que sobreveio um grande temor sobre toda a igreja e a todos quanto ouviram a notícia desses acontecimentos. Louvado seja o nome do Senhor, porque o Senhor não permitiu que a hipocrisia, a mentira, a dissimulação, o engano entrasse na igreja. E nós temos que estar muito precavidos em relação a isso. Nós não temos que querer aparecer e sim se esconder nas asas do Onipotente. Glória a Deus. Um terceiro ponto a salientar, irmãos, é a manifestação do poder de Deus no meio da igreja, que compreende o capítulo 5, dos versos 12 ao 16. E nós vamos destacar aqui, queridos, 4 pontos bem interessantes. O primeiro deles que nós vamos destacar nessa gama de versículos são os sinais e os prodígios entre o povo. Diz aqui no versículo 12: muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e costumavam todos reunir-se em comum acordo no pórtico de Salomão. Irmãos?
Os sinais e prodígios, irmãos, eram credenciais dos apóstolos. É tanto que Paulo vai dizer lá em 2 Coríntios 12:12, que o meu apostolado foi manifesto entre vocês com sinais, prodígios e maravilhas. Então, era algo notório na vida dos apóstolos a questão da operação de sinais e maravilhas. O que não mudou no dia de hoje, irmãos. Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e será eternamente. É Jesus quem opera as maravilhas por meio dos apóstolos. Os milagres não são um substituto do Evangelho, mas abrem as portas para a pregação do Evangelho. Os milagres não são recursos usados por Deus para salvar, apenas para demonstrar o poder do Evangelho. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus continua operando sinais e maravilhas na terra, mas a nossa ênfase deve estar na pregação do Evangelho, porque em Marcos 16, versículo 20, depois que os discípulos excederam a ordem da grande comissão, o texto diz que, tendo eles partido, pregaram por toda parte e cooperava com eles o Senhor, confirmando a palavra com sinais que se seguiam. Glória a Deus. Em segundo lugar, irmãos, o temor e o respeito entre o povo. Versículo 13 de Atos 5 diz assim: mas dos restantes ninguém ousava juntar-se a ele, porém o povo lhes tributava grande admiração. Os opositores sempre ficavam de lado, mas o povo que era impactado pela mensagem, esses irmãos eram impactados não somente pela mensagem, mas como pelo testemunho de vida. E a igreja ia ganhando um grande respeito, como já foi relatado em Atos 2:47, que eles caíam na graça de todo o povo. Em terceiro lugar, irmãos, a gente pode notar também o crescimento explosivo da igreja. Versículo 14 de Atos 5 diz: e crescia mais e mais a multidão dos crentes, tanto homens como de mulheres, agregados ao Senhor. Então, queridos, mesmo diante de tantas oposições, mesmo diante de perseguições, e até mesmo uma tentativa de mentira, de engano, de dissimulação na igreja, mesmo assim o testemunho permanecia vibrante e almas e mais almas eram agregadas ao Senhor. Glória seja dada ao Deus Todo-Poderoso. Em quarto lugar, irmãos, mais uma vez, curas extraordinárias. Versículos 15 e 16 de Atos 5 diz: a ponto de levar os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre os leitos e macas, para que ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse em alguns deles. Afluía também muita gente das cidades vizinhas de Jerusalém, levando doentes e endemoniados de espíritos imundos, e todos eram curados. Aleluia! A era messiânica verdadeiramente, irmãos, estava à tona. Esses milagres atestavam o poder do Cristo vivo no meio do povo, porque os apóstolos anunciavam a ressurreição do Senhor com grande intrepidez, e o Senhor operava no meio deles pelo Espírito Santo, libertando, curando, salvando, transformando. Louvado seja o nome do Senhor, libertando dos espíritos imundos. Aleluia! Isso é maravilhoso, irmãos. Jesus não mudou, Ele é o mesmo ontem, hoje, será eternamente, e continua a fazer milagres e prodígios na terra. Aleluia! O quarto ponto que nós podemos ver, queridos, é a perseguição implacável que a igreja estava sofrendo. Claro, uma igreja cheia de Espírito Santo sofre oposição, e nós vamos destacar aqui, meus queridos irmãos, 5 pontos importantíssimos. O primeiro deles, o primeiro ponto que nós vamos destacar foi a prisão dos apóstolos. Versículo 17 e 18 diz: levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isto é, a seita dos saduceus, tomaram-se por inveja, prendendo os apóstolos e o recolheram à prisão pública. A verdade, irmãos, principalmente essa classe aqui, a seita dos saduceus, se opuseram muito a Jesus, e da mesma maneira agora estavam se opondo também aos apóstolos, se opondo, irmãos, à pregação do Evangelho, se opondo
a manifestação do poder de Deus. E eles ali, talvez num ato de intimidação, eles quiseram sufocar a mensagem do Evangelho. Mas não pode, irmãos. Cadeias, tribulações, açoites e prisões, torturas e martírios não conseguem fazer recuar uma igreja que é cheia do Espírito Santo. Em segundo lugar, a gente vê a intervenção do anjo. O texto de Atos 5, 19 e 20 diz assim: mas de noite um anjo do Senhor abriu as portas dos cárceres e, conduzindo-os para fora, disse-lhes: ide e apresentai-vos no templo e dizei ao povo todas as palavras da vida. Os anjos não somente libertaram eles das prisões, mas também, mais uma vez, ratifica o comissionamento. O anjo livrou e comissionou e fala: olha, vai lá, vai no templo e anuncia as palavras da vida. As palavras da vida é o Evangelho. As palavras da vida é Jesus Cristo, Filho de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Desta palavra, desta mensagem, depende a vida e a morte, a vida eterna e a condenação eterna. Em terceiro lugar, a gente vê a perplexidade do Sinédrio. Se você ler Atos capítulo 5, versículos 21 ao 26, a gente vai ver que eles ficaram completamente perplexos, porque os apóstolos voltavam e estavam dando testemunho, e eles até mesmo falam aqui no versículo 26, que eles trouxeram os apóstolos novamente, sem violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo, porque o testemunho era vibrante. Os líderes judaicos, eles estavam, irmãos, encurralados. Os líderes judaicos, eles estavam atordoados por causa do vibrante testemunho da igreja e nada podiam fazer, estavam perplexos. Em quarto lugar, nós vemos a interrogação do sumo sacerdote, versículos 27 e 28 de Atos 5. Trouxeram-nos, apresentados ao sinédrio, e o sumo sacerdote interrogou-os, dizendo: expressamente vos ordenamos que não ensinasseis nesse nome, contudo encheste Jerusalém de vossa doutrina e quereis lançar sobre nós o sangue deste homem. O sumo sacerdote, irmãos, ele estava furioso por duas coisas, porque eles tinham dado uma ordem expressa e os apóstolos, entre aspas, haviam desobedecido. E o segundo é que eles se sentiam culpados, eles achavam que estavam sendo culpados pelo sangue de Jesus, mas eles próprios disseram, os líderes sacerdotes, em Mateus 27, versículo 25, eles dizem: caia sobre nós o seu sangue, sobre os nossos filhos. Meus irmãos, os apóstolos não estavam desobedecendo leis. A igreja, ela não é anarquista. A igreja, ela não é antinomista. Não, a igreja obedece sim às autoridades e às leis constituídas. Mas o mais importante é obedecer a Deus do que aos homens. Muitas vezes os homens colocam regras que são baseadas no seu orgulho. E os apóstolos disseram: julgai se é correto obedecer a Deus ou aos homens. Aleluia. Em quinto lugar, olha a resposta dos apóstolos. Versículos 29 ao 32. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vós matastes pendurando no madeiro. Deus, porém, com a sua destra, o exaltou a príncipe salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. Ora, nós somos testemunhos desses fatos, nós e também o Espírito Santo, que Deus outorgou àqueles que lhe obedecem. Aleluia! Que testemunho vibrante, que mensagem poderosa, que apologia ferrenha que os apóstolos fizeram ali. Glória a Deus. Peter Marshall, ele diz que o custo de ser um cristão é estar disposto a obedecer a Deus antes, mas também estar disposto a suportar e sofrer as consequências. E para finalizar aqui, queridos, nós vamos finalizar com a intervenção providencial, de Deus em favor da igreja.
Em primeiro lugar, irmãos, nós vamos destacar o propósito do Sinédrio. Versículo 33 de Atos 5. Eles, porém, ouvindo, se enfureceram e queriam matá-los. Veja só, irmãos, que fornalha, que perseguição, que oposição, mas mesmo assim, em vez, irmãos, dos apóstolos recuarem, muito pelo contrário, eles se mantinham firmes, eles estavam dispostos até mesmo, aleluia, derramar o seu sangue por amor a Cristo. Cristo pedia tanto daqueles homens do passado, e hoje o que Ele pede de nós? Ele pede tão pouco às vezes, irmãos, e mesmo assim muitas vezes nós recuamos, nos amedrontamos. Mas a igreja cheia do Espírito Santo, ela permanece firme no seu propósito, ela permanece firme no seu amor com o seu Salvador, aleluia. Em segundo lugar, nós temos aqui o argumento de Gamaliel. Gamaliel, meus irmãos, era uma grande personalidade. Ele era neto do rabino Hilel e foi também mestre do apóstolo Paulo. Diz que, mas levantando-se no sinédrio um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, acatado por todo o povo, mandou retirar os homens por um pouco e lhes disse: israelitas, atentai bem o que vão fazer a estes homens. Então o conselho de Gamaliel foi muito tremendo. Ele deu dois exemplos, irmãos. Ele deu dois exemplos de dois homens. Esses homens chamavam Teudas e Judas. Esses dois homens também angariaram seguidores, mas depois que esses homens foram mortos, os seus seguidores simplesmente se dissiparam. E aí é que ele fala aquela palavra maravilhosa. Olha o que ele diz, né? O parecer de Gamaliel foi um parecer tremendo. Olha o que ele diz nos versículos 38 e 39. Agora vos digo, dai de mão a esses homens e deixai-os ir, porque se este conselho ou esta obra vem de homens, ela perecerá, mas se é de Deus, não podereis destruí-los, para que não sejais porventura achados lutando contra Deus. Palavra tremenda. E eu te pergunto, a obra é de Deus ou não é? Então Gamaliel, meus irmãos, foi muito sábio quando ele propôs isso aí. Deixa esses homens fazerem a obra, deixa esses homens pregar, deixa eles ensinar, que se essa obra não for de Deus, ela vai acabar, mas se ela for de Deus, ela vai permanecer. E cuidado para vocês não estar lutando contra Deus. Glória a Jesus. Em quinto lugar, irmãos, nós vemos a dupla ação do Sinédrio. Os Sinédrios fizeram o seguinte, no versículo 40, chamando os apóstolos, os açoitaram e ordenaram que não falasse mais no nome de Jesus. Então eles deram essas duas ordens. Mas nós vamos ver, ao passo que eles deram as duas ordens, nós tivemos duas reações dos apóstolos. Primeira reação: e eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por este nome. Que coisa maravilhosa, irmãos. Imagine se um de nós hoje fosse afrontado, fosse até mesmo, apanhássemos em praça pública, fôssemos esbofeteados, apanhássemos de chicote. Mas os apóstolos, eles sofreram isso e eles saíram se regozijando por eles terem experimentado um pouquinho, 1% do que Jesus experimentou, do que Jesus sofreu por nós. E a segunda coisa que eles fizeram, a segunda reação, que em todos os dias, no templo e nas casas, eles não cessavam de ensinar e de pregar sobre Jesus Cristo. Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. A igreja não se curva diante da perseguição e de palavras de destruição que quer parar a igreja, mas a igreja ela continua com um testemunho vibrante no templo e nas casas, falando do Senhor Jesus, pregando as coisas relacionadas ao reino de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Fique com esta palavra, meu irmão. Que essa palavra possa vos edificar e que você possa ser uma igreja cheia do Espírito Santo,
e estar preparada para as adversidades, mas nunca deixar de testemunhar do Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Nós vamos ficando por aqui. Meditem mais, pegue a sua Bíblia, medita nos textos que foi falado e que o Espírito Santo lhe conceda graça, sabedoria e discernimento. E que o grande amor de Deus, que a graça de nosso Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo repouse sobre todos aqueles que amam e aguardam a volta do Senhor Jesus. Deus abençoe você e sua casa, em nome de Jesus. Na próxima sexta estaremos de volta com mais uma exposição do livro dos Atos dos Apóstolos. Fiquem em paz e Deus vos abençoe.